A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, você está assistindo mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, um podcast que é feito pelo DENEC, Departamento de Ensino Cristão da IEDERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Meu nome é Reinaldo, sou professor da classe de juvenis, e hoje vamos aprender e estudar os pontos principais, mais importantes para você ministrar a sua aula da lição 6 da Escola Bíblica Dominical, que tem como o título Os 144.000, quem são? Nosso texto áureo ele se encontra em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, que diz assim: E eu vi o número dos assinalados, e que era 144.000 assinalados, de todas as tribos de Israel. De todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4. Eu não estou sozinho, estou com a professora Milka Saldanha. Paz, Senhor, professora Milka Saldanha. A paz do Senhor, Reinaldo, a paz do Senhor, você que nos assiste, papai, mamãe, talvez, você, professor, e quem sabe até mesmo aluno, o nosso adolescente da classe de juvenis. Sejam bem-vindos a mais um episódio e vamos juntos conversar um pouquinho sobre quem são esses 44.000. Glória a Deus. É uma lição bem objetiva, certo? Há muitas coisas que você pode tratar, né, acerca do Apocalipse, tratando desses 144 mil judeus, né? Já adiantando aqui que são judeus, né, que vão ali se converter durante o período tribulacional. Nosso texto, nossa leitura bíblica se encontra em Apocalipse, capítulo 7, do 1 ao 8. Aqui, nesse capítulo, nós vamos encontrar algumas chaves importantes para compreender quem são esses 144, diferenciá-los, né, da grande multidão que também tem descrito no livro do Apocalipse, certo? E vamos então identificar a identidade, né, étnica desse povo. Na verdade, professora, essa lição ela parte do ponto, ela parte do princípio de que Israel tem um papel fundamental no livro do Apocalipse, né? Muitos teólogos, muitos irmãos têm algumas interpretações que descartam a função de Israel no período tribulacional, descartam a função de Israel no período escatológico, né? Que a Terra vai vivenciar. Mas podemos ver aqui claramente, se você pode pausar o vídeo se você quiser, e você pode verificar que esse capítulo está se referindo que esses 144.000 são descendentes de Israel, né? Temos aqui uma relação, uma chamada, fazendo aqui um censo, né? Um censo futuro do número dessas pessoas, né? Fazendo referência aqui ao povo de Israel. Nós não sabemos se esse número ele é uma quantidade literal ou não, mas de certa forma são pessoas ali, muitas pessoas, e que são judeus, né? Ou seja, melhor dizendo, são israelitas, né? Porque judeus são aqueles descendentes da tribo de Judá, né? Mas o texto faz questão aqui de mostrar que são de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, são os descendentes de Israel, né? Mais uma vez aqui a gente faz novamente menção ao dispensacionalismo, porque é Deus sempre cumprindo as suas promessas, Deus sempre dando novos começos, novas chances de recomeçar. Até mesmo na grande tribulação, a graça de Deus é manifestada ali através da conversão desses judeus que agora não são mais judeus no sentido do judaísmo, mas agora são cristãos, são israelitas convertidos ao cristianismo que irão pregar durante o período tribulacional e vão ali fazer o papel de ministros do evangelho, não é? Naquele momento. Temos alguns objetivos nessa aula, professora. Nossos objetivos são três. Toda lição, ela sempre traz três objetivos. É muito importante que você foque neles, nessa lição, porque como é uma lição que você pode entrar muito no tema da próxima aula. Então, se você focar naquela sua lição,
só nos seus objetivos, você vai permitir que o seu colega professor tenha assunto para a próxima aula, né? Então, é importante que você se aprofunde no que está na lição, tá certo? Então, nós temos o ponto um, que é explicar quem são os 144.000 e a sua origem. 2, é mostrar que eles serão selados e compreender que os 144.000 são servos de Deus. Então, vamos lá, meus irmãos. A gente vê agora, com, com a fala de Reinaldinho, quais são os objetivos da nossa lição, né? Normalmente, a gente tem um objetivo associado a um tópico da lição, e nesse primeiro tópico, a gente vai abordar a origem desses 144.000, dessas 144.000 pessoas, que aí está se referindo já ao primeiro objetivo. Então, quem são? Reinaldinho já começou falando quem são, já deu um spoiler na sua introdução, né? Gosto muito dessa palavra spoiler, porque já se ficam atentos. Mas esses 144.000, eles são israelitas, descendentes das tribos de Israel, certo? E é interessante porque a gente vê com isso o quanto Deus cuida e vela da sua promessa. Ele faz a promessa a Abraão, que a gente já está no final da Bíblia, em Apocalipse, mas a gente começa a trazer também uma linkagem com o início, lá com Gênesis, com Abraão. Você vai ter a sua descendência de Abraão, você vai ter as duas tribos, a história vai se seguir, e a gente chega já se caminhando ao final dessa história que está na Bíblia, no texto bíblico, e a gente consegue retomar isso aí. Então, esses 44.000 são essas pessoas descendentes das tribos. A gente vai ter aqueles que afirmam que serão 12.000 por tribo, e eles são da descendência de Abraão. Reinaldinho, eu não sei se é do seu tempo, mas falando agora, eu lembrei, talvez você, professor, lembre disso também. No, dependendo da sua idade também, né? Mas não sei se Reinaldinho tem essa mesma experiência que eu tive, mas era muito comum ainda ter muitas pregações em relação a essa temática. Pregações sobre o livro de Apocalipse, dentro do texto de Apocalipse. E a gente, quando era adolescente, eu era, que não faz também muito tempo, a gente discutia muito quem é que vai ser. Será que é a gente? Será que não é? Quem vai? Quem será? A gente, às vezes, na escola, colegas que eram de algumas seitas e comentavam a respeito disso. Então, esse momento dessa lição, nesse tópico, a gente consegue desmistificar algumas coisas que os nossos alunos estão aprendendo lá fora. Hoje eu não escuto tanto eles comentarem sobre isso. A gente tem, infelizmente, perdido um pouco do costume de pregar dentro do texto de Apocalipse. Mas é real. E a gente sabe também que os nossos alunos vão estar em contato com pessoas de algumas seitas que vão explicar ou entrar nesse assunto de forma errônea. E é nesse momento que a gente vai poder estar abordando com eles sobre a verdade. É verdade, professora. Tem muitas seitas, né? Aqui podemos citar pelo menos aqui duas seitas muito conhecidas, né? Que veja, independentemente de você ser pós ou pré-tribulacionista, você tem que, e isso é unanimidade, de que esses 144.000 são judeus, né? São os judeus, que serão convertidos durante a grande tribulação. Se eles, ou seja, serão cristãos, serão salvos pela graça de Deus no período tribulacional. Mas existem algumas seitas que têm um certo preciosismo com esse número 144.000, né? Na verdade, você tem, por exemplo, os Testemunhos de Jeová e os Mormons, que dizem que eles são 144.000, né? Os Testemunhos de Jeová tiveram até que rever a sua, a sua aplicação da heresia a esse versículo bíblico, porque, veja, nós aqui estamos fazendo uma exegese, né? Perdão, estamos fazendo uma exegese, nós estamos tirando do texto o seu significado original. E eles fazem uma exegese, ou seja, eles estão colocando no texto o significado que eles querem. O texto se revela, né? Há ali uma revelação bíblica acerca do que significa aquilo e eles insistem em colocar a interpretação deles em cima daquilo, né? Mas, na verdade, esse texto, ele claramente está falando do Israel
étnico. Aqui não é o Israel espiritual, que é a igreja. Aqui é o Israel étnico, ou seja, são judeus convertidos a Cristo. Charles Dyer, ele vai dizer que esses 144 mil, eles terão uma função similar, não é igual, certo? Não são apóstolos, mas é similar à missão dos discípulos de Jesus, de trazer a mensagem do Cordeiro para também o povo judeu e para as nações, certo? São uma espécie de discípulos. Podemos dizer que são os discípulos da grande tribulação, né? Eles anunciam o reino vindouro de Cristo e o seu reino, né? Eles não se confundem, professora Milka, com a grande multidão, né? Eles não são a mesma pessoa, né? Os 144 mil é o Israel étnico, descendentes, né? Ali que são das tribos de Israel. Agora, a grande multidão que nós temos lá no capítulo 9 não é os 144 mil. Eles, na verdade, eles são povos de todas as línguas e todas as tribos que podem até ter se convertido através do evangelismo realizado dos 144 mil, certo? É, é, Agora, nada impede também, professora, de que esses que estão na grande multidão também sejam judeus, sejam israelitas. Não tem nenhum problema, não há nenhuma contradição nisso. Agora, os 144 mil, eles têm um selo, que aqui é o objetivo 2 da nossa aula de hoje, é mostrar que este selo desses israelitas, ele não é igual a, a separação que é feita da grande multidão. A grande multidão são salvos, né, salvos em Cristo Jesus, durante o período da grande tormenta. Mas os 144 mil, eles são os judeus que vão exercer um ministério evangelístico na grande tribulação. Então, pode ser que na grande multidão também estejam ali judeus e israelitas, no sentido de descendentes de Israel e também judeus ex-judeus, né? Ex-seguidores do judaísmo. Mas não quer dizer que eles são a mesma pessoa. Os 144 mil são separados não apenas como salvos, mas também selados para uma obra específica no período tribulacional. O fato, aí muita gente fala. Então quer dizer que o anticristo ele não é anticristo, é antijudeu. Não, não é verdade. Porque há uma diferença entre a grande multidão e os 144 mil. O fato de Deus ter derrubado a parede que dividia a separação entre judeus e gentios não anula o plano de Deus para o Israel étnico. Isso a gente não pode afirmar de forma alguma. Isso é um desrespeito, né? Aos versículos aí. 2 em diante do capítulo 7. Claramente a gente tá tratando ali de um de uma de uma menção a judeus étnicos, ou seja, ao Israel étnico. Quando a gente fala judeus no sentido mais geral, judeus no sentido religioso é quem segue o judaísmo. Judeus no sentido étnico é aquele judeu que foi dado esse nome porque a maioria dos exilados que voltaram do cativeiro eram descendentes da tribo de Judá. E aí ficou esse nome é, dito aí, né? Mas para compreender também melhor esse capítulo 7, temos que lembrar que o livro do Apocalipse ele é sequencial, né? Temos ali os selos, as trombetas e as taças. Mas entre é, essas sequências, existem seções de interlúdios, sinopses, né? E que trazem explicação no meio dessas sequências. Esse capítulo 7 ele é um desses motivos, um desses capítulos, uma dessas seções. Ele não está ali tratando da sequência antes da sétima trombeta. Ele está se referindo ao começo da grande tribulação. Então, esse capítulo 7 na verdade, é o chamado de revelação, anota esse nome, revelação parentética. No Apocalipse nós temos revelações parentéticas, ou seja, abre parênteses, né, que dão novas nuances ao texto. Muitas vezes o texto que não é muito fácil, temos que reconhecer que não é fácil, o Espírito Santo mostrou ali a João alguns parênteses para que fosse ali explicado, né,
uma espécie de pausa para que fosse explicado. Então, o capítulo 7 é a revelação parentética, é uma pausa. Por exemplo, capítulo 12 ele mostra a história de Israel, ou seja, ele faz como você fala, um spoiler, né? Ali faz um flashback, ele mostra a história de Israel, ele mostra a queda de Satanás, que derrubou uma terça parte do céu, ele mostra que teve uma segunda queda de Satanás dentro do período tribulacional, né? Então, temos ali uma situação, no capítulo 12 uma situação parentética. Ele vai voltar e vai explicar tudo. E aqui no capítulo 7 a gente vai ver, eu vou aqui colocar na tela, a gente vai dar uma analisada de forma mais pontual nesse versículo, é o versículo 1. A gente vai perceber que há um chamativo da natureza parentética do capítulo 7. Quando ele fala assim, e depois destas coisas, é justamente a ideia de que há um parêntese, de que há uma pausa. E isso é um consenso não apenas entre os crentes pré-tribulacionistas, que somos nós. Nós somos pré-tribulacionistas, mas também os que são pós-tribulacionistas entendem que o capítulo 7 tem uma natureza parentética, porque há uma diferença muito grande no que acontece no capítulo 6. O capítulo 6 ele termina com uma espécie de juízo de Deus, ele termina com a ira de Deus ali, quem poderá livrar-se, quem poderá suceder-se, né, daquele dia. Então há uma pausa. E nessa pausa aqui nós temos essa natureza parentética, ou seja, há uma pausa para explicar o que aconteceu dali para trás, não é? Então, aprofundando um pouco mais nesse assunto, temos aqui, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. A gente tem que primeiro perceber que aqui esses quatro anjos não se referem nem aos 24 anciãos, nem também se refere aos quatro seres viventes, né? Aqui é Angelios, né? Ou seja, são quatro anjos. Os quatro seres viventes são ta tessera zoa. Zoa é a ideia de uma coisa mais animalesca, os seres, né? É, é a, é a, é a vida no sentido animal, né? Tanto é verdade que os quatro seres viventes têm características ali animais. E também não quer dizer que são também os 24 anciãos, porque os 24 anciãos eles têm ali um significado distinto, muito distinto do que quer se dizer nesse texto aqui. Veja, aqui é Ecosi Tesseras Presbyteri, ou seja, os 24 anciãos, ou no plural do grego, presbíteros, né? Esses 24 anciões, eles representam, na verdade, o povo de Deus, a igreja do Senhor, que foi salva antes da grande tribulação. Então, nada tem a ver esse texto aqui com a igreja do Senhor, certo? Não se refere de forma alguma aos que estão ali salvos nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, certo? Não se refere a eles, se refere àqueles esses anjos aqui são anjos realmente mensageiros do Senhor, angelos, né? Anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra. Muita gente pensa que a terra aqui seria como fosse uma mesa. Não é uma mesa, tá? E Isaías 40, capítulo 20, Isaías 40, 22 diz que o Senhor está sentado sobre o globo terrestre, o globo da terra. Então a terra é redonda, certo, gente? E aqui é só uma referência aos pontos cardeais, certo? E aqui ele fala que retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprar sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Os ventos aqui, eles representam, professora Milka, os juízos de Deus, né? Muitas vezes na Bíblia, a gente vai ter a menção de que o vento, ele na verdade, uma forma de Deus julgar, né? Veja, vamos ver lá em Gênesis 1, Gênesis 8, capítulo 1. E lembrou-se Deus de Noé, de todo o mal, e de todo o animal, e de todas as rés, e quando ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, né? Lá em Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental,
toda aquela noite, e o mar se tornou em seco e as águas foram partidas. Ou seja, a gente vai ter sempre a ideia de que o vento, ele é, na verdade, uma forma, um veículo do juízo de Deus, certo? Então, seria mais ou menos essa a ideia que esse texto aqui nos quer revelar. E prosseguindo, eu tomei muito tempo já na lição, professora, ele vai trazer aqui um ponto muito interessante, que é o ponto 1.3, que é essa coisa da proteção que eles vão receber. Aí a gente pode entender como é que funciona essa proteção, professor. Como é que a gente, porque veja, eles vão e causa um pouco de espanto, né? Porque eles vão estar na grande tribulação. Vão estar ali, a terra vai estar dominada pelo anticristo, porque já vai estar esse período aqui é depois dos 3 anos e meio. Então, como é que vai ser esse período aí de tribulação com proteção de Deus? Como é que funciona isso? É bem interessante. Quando a gente fala do selo em relação aos 144.000, algumas pessoas costumam achar que eles não vão passar por aflições, não vão ser mártires, por exemplo, porque entendem que esse selo é como fosse uma blindagem contra tudo que o anticristo viesse preparar. Mas como o Renan falou, esse momento dos 144.000 é o momento pós aqueles 3 anos e meio. Mas nesse momento do texto bíblico, seria um momento de grande perseguição, uma ferrenha perseguição àqueles que fossem contrário ao que for pregado pelo anticristo. Então, todos aqueles que se converterem a Cristo, tiverem a sua vida transformada por Ele, aceitarem como seu Salvador, vão sofrer perseguição. E os 144.000, apesar do selo, eles não estarão imunes a isso. Então, o que é o selo? Se a gente for lembrar, vamos lembrar como somos crentes, estamos falando para crentes, é fácil de lembrar textos bíblicos. Então, vamos ali para o livro de Esther. Se a gente for ver o livro de Esther, quando o rei ele coloca lá à disposição de Amã o seu anel, aquele anel ele selava um decreto e não era possível de ser revogado. Ok. O selo 144.000, ele vai fazer um paralelo com esse anel que era usado por reis, imperadores, que tinha autoridade. Então, esses 44.000 vão ser revestidos e terão autoridade para cumprir uma missão que vai ser dada por Deus. Uma missão essa que a gente sabe qual é, porque a Bíblia nos revela, que é a pregação. Eles vão anunciar. E como o Real disse, 144.000 não é a grande multidão. A gente não pode confundir, confundir conceitos também que são muito fáceis, principalmente uma coisa, por mais que esteja relacionada à outra, não é a mesma coisa. E eles vão ser revestidos. Mas, esses 144.000, eles poderão sofrer perseguições, poderão vir a ser mártires, mas estarão debaixo da autoridade e do chamado de Deus. Então, eles Professora vão Milton, ter esta a, a, missão. Sim, aqui no capítulo 7 tem duas revelações parentéticas, né? Depois dessas coisas, viu os 4 anjos, depois viu os 144.000, e no versículo 9 fala: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, ou seja, não realmente não tem nada a ver com 144.000. exatamente. Ele vai progredindo, se a gente for imaginar como um conto, uma pessoa contando uma história, contando fatos, é um outro momento, é posterior, né, no texto. E aí, meus irmãos, é muito interessante porque esses 144.000 vão anunciar, dentro do período de maior perseguição da história da humanidade, porque, querendo ou não, o que a igreja passa hoje, os 4 cantos da terra, ela não vai se comparar à perseguição que vai ter com o anticristo. Vamos lembrar que nesse momento a igreja já não está mais na terra, mas também será um momento de maior avivamento da história humana. E isso é muito interessante. Você vê que esses 144.000 estarão sendo usados para o maior avivamento da história. Nós esperamos hoje por um grande avivamento, mas não se comparará com esse período. Muitos dizem que será realmente o maior da história. E esses 144 que são descendentes de Abraão, que são israelitas, eles são
serão para o par dos remanescentes, porque sempre terá aquele remanescente, aquele que não deixará o Senhor. Deus é muito misericordioso, né? Jesus, quando o Cordeiro de Deus que foi imolado, que foi morto, desde a fundação do mundo, todas as salvações, né, que foram feitas ao longo da história, antes e depois da cruz do Calvário, foram feitas sob a chancela do sangue do Cordeiro. Adão e Eva não são mortos ali naquele momento, naquela hora. A humanidade não foi destruída naquele primeiro momento da queda, do pecado lá em Gênesis, porque o sangue do Cordeiro já estava, de certa forma, retroagindo os seus efeitos sobre a vida deles. E não só isso, mas também o sangue do Cordeiro tem poderes ultrativos, ou seja, ele não só salva antes do período tribulacional. No período tribulacional ainda haverá salvação. Ainda haverá salvação. Agora, a única coisa que essa aula aqui, um dos pontos principais é nós mostrarmos essa distinção entre os 144.000 e a grande multidão, né? Porque, veja, quem tem a marca, né, que vai, veja, o pastor e professor, né, Cyrus e Bord, ele vai dizer assim, tal marcação, essa marcação, né? Porque vem um quinto anjo, né? Tem quatro que estão ali ao redor do globo e tem um quinto anjo, certo? Que ele vai surgir do sol nascente. E ele traz consigo o selo de Deus, né? Esse selo de Deus pode ser um selo, né? Veja, você marca assim, ou também um anel, como a professora bem já mencionou, que fala de poder, de domínio, de autoridade, né? Lembra quando José se tornou governador das terras do Egito, estava somente abaixo de Faraó. E deu a ele ali o anel. Então, obviamente ali é uma forma de dizer, ó, esse anjo tem uma autoridade sobre esses quatro anjos que estão ali, certo? A gente vai, o texto bíblico, ele vai usar uma palavra grega que vai dizer que esse outro anjo, ele é da mesma natureza, certo? Da mesma natureza daqueles quatro anjos que estão ali. Então, esse quinto anjo, ele não é Jesus, certo? Só para deixar aqui bem claro, ele não é Jesus. Esse quinto anjo é da mesma natureza dos outros quatro anjos. E ele vai, então, fazer o selo, né, na testa dessas pessoas, desses judeus, né? São selos que foram colocados na testa. Como é que eu sei que esse aqui foram nas testas? Porque lá no capítulo 9 vai dizer assim: E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, aqui se referindo a esses 144.000, tá certo? É, então, veja, eles não vão ter uma proteção contra, por exemplo, perseguição. Não é que eles vão ter superpoderes e vão. Pá, não vai vir, vem a bala, ele bota a mão na bala, a bala cai, a munição cai, né? Não é isso. Esses israelitas, eles terão uma proteção quanto aos juízos divinos sobre o mundo. E veja, por causa da assinalação deles os anjos que estão segurando ali os juízos de Deus, que são os ventos, só vão soltar os juízos de Deus assim que esses 144.000 forem o quê? Assinalados. Certo? Então, o juízo de Deus, ele só vai realmente, os anjos só vão soltar os ventos quando eles tiverem ali os selos, né, todos assinalados. Como é que vai ser isso e o que isso quer dizer? De forma literal, nós não sabemos, mas de certa forma, quer dizer que há uma separação, que o ministério deles vai ocorrer durante essa grande tribulação e que eles serão separados, né, durante essa fase de abertura
dos juízos de Deus contra a humanidade. E o Cordeiro que é Cristo, que é Jesus Cristo de Nazaré, agora na revelação do Apocalipse, o Cristo vitorioso, o Cordeiro honrará eles, os 144.000, pela sua fidelidade. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. Ou seja, aqui temos aqui os elementos dos quatro seres viventes, né? Os quatro animais e os anciãos. E ninguém poderia aprender aquele cântico, senão, olha aqui, os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como príncipes de Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 24, do 3 ao 5. Então aqui temos, nós vamos ver que mesmo na grande tribulação, na tribulação, ainda haverá, como você bem falou, professor, um remanescente fiel, né? Ainda haverá israelitas que vão se converter ao Senhor Jesus, que vão se converter ao cristianismo, certo? E que vão ali pregar a palavra do Senhor e que vão reter, né, a fidelidade e reter a confiança em Deus. E isso tudo, professor, aqui eu já me encaminho para a minha última fala, mas isso tudo são imagens do futuro. Aqueles que nesse período estiverem com a vida pia, com a vida entregue diante do Senhor Jesus, eles serão arrebatados, não vão passar pela grande tribulação. Mas isto aqui é um alerta para nós. Com certeza, é um alerta, é uma chamada à humilhação, é uma chamada ao abandono das velhas práticas, das velhas, do velho homem, do homem pecador, do homem carnal e que nós possamos sempre olhar para Cristo, né? E aproveitar essa dispensação que está sobre nós, da graça do Senhor, e aproveitar que vivemos, por exemplo, num país que nós podemos viver e a igreja, né? Porque aqueles que se converterão na grande tribulação vão realmente sofrer muito, 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 muito. E melhor é estar guardado daquele dia, né? Tanto é que esse período aqui é o período dos ais, né? São os ais, né? Ou seja, são os juízos de Deus neste mundo. Então, que o Senhor nos ajude a manter a fidelidade, a manter a fidelidade a Ele, e que nós possamos ter a fé daqueles homens agora. Nós possamos guardar a mensagem do Senhor e seguir o Cordeiro para onde quer que ele vai agora. Não deixemos para. Tem muita gente que pensa assim, eu vou deixar para me converter na grande tribulação, porque lá ainda vai ter salvação. Cuidado, não é bem assim. Não é bem assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos manter a fé no nosso Senhor e ficar firmes e constantes, né? Sabendo que nossa esperança não está neste mundo e nem está na grande tribulação. Ela está no arrebatamento da igreja e não porque queremos conhecer o céu e as ruas de ouro e o tribunal. Eu quero ver o que é o que é o galardão. Não é por curiosidade que eu quero ir para o céu. A gente quer ir no céu porque a gente quer encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente quer olhar na face do nosso Criador e ali descansar eternamente na presença dele. O céu é um lugar de quem quer estar e quem busca a presença de Deus. Então, sempre ter isso em mente, que para ir para o céu, primeiro é querer ir. Você não pode viver a sua vida toda distante da presença de Deus e um dia querer se encontrar com Ele e ficar com Ele para sempre, né? É muito bom ser amigo do Espírito Santo, é muito bom ser amigo de Deus, porque um dia vamos viver para sempre junto com o Pai. Glória a Deus. Meus irmãos, quando a gente olha para o livro de Apocalipse, tanto a gente tem um, um rápido vislumbre do que será o nosso futuro de nós salvos, quanto também um rápido vislumbre do que será para aqueles que não creram em Cristo. Porque eu digo rápido vislumbre, porque por mais que esteja aqui descrito, nós não sabemos
com exatidão 100% todas as coisas que irão acontecer, nem como irão acontecer, nem muito menos as sensações que serão, né? Nós, como salvos, só iremos saber quando chegarmos no céu, quando estarmos com o Pai. E isso faz com que a gente, ao ler os textos, estudar a temática, a gente faça uma reflexão de como nós estamos hoje. Reinaldinho falou sobre aqueles que, não vou me converter agora, não vou para a igreja agora, que depois que a igreja for embora, ainda vai ser salvo. Mas vamos parar para pensar, se a gente não quer a Cristo agora, no momento que vemos hoje, que está um pouquinho melhor do que vai ser na grande tribulação, imagine a grande tribulação, com toda a perseguição que terá. Sabemos que haverá salvação, sabemos que alguns vão aceitar, mas será um momento muito mais difícil. E trazer a reflexão também para o nosso aluno. Como que estamos hoje? Eu quero ir para o céu, eu quero morar com Deus, quero conhecer meu Salvador. Mas e hoje? Como é que eu estou? O que eu estou fazendo? Quais são os meus pecados de estimação? Será que eu verdadeiramente entreguei meu coração a Cristo? Ou eu só vou para a igreja? Aonde eu quero chegar quando Deus me chamar? Então, que a gente possa levar essa reflexão também para o nosso aluno. Que seja uma aula proveitosa para você, professor. Que o momento de preparar a aula seja também o momento de você conhecer mais da palavra, conhecer mais do Senhor e se fortalecer nele também. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar, professora, para os professores, eu quero deixar algumas sugestões de livros, certo? Primeiro, Daniel e o Apocalipse, de Antônio Gilberto. Você encontra no site da CPAD, encontra na Amazon também para você poder comprar. Também o livro Apocalipse, de Stanley Hudson. Não, é Stanley Orton, certo? Também da CPAD, para que a gente possa ter aí um bom aparato bíblico, né? Para se preparar para as aulas. Também um livro muito bom. É um pouco antigo, mas é muito bom, do professor Cyrus Ibord, certo? Erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Ele é um livro mais curto, certo? 200 páginas ali para você ler, mas ele traz algumas mensagens rápidas que você consegue ali evitar de cometer um erro, porque essa lição do livro do Apocalipse, né? Essa lição desse trimestre é uma lição muito, muito pesada. O professor Antônio Gilberto ele dizia que a escatologia está entre as doutrinas bíblicas mais difíceis, então a gente precisa tomar muito cuidado. E também um livro que vai ajudar muito, que está até de graça disponível na internet, que é assim, deve ser o guia para nossas aulas, além da Sagrada Escritura, não é? Ler o livro do Apocalipse é uma condição sine qua non para você dar essa aula, leia todo. Ah, mas não é, esse domingo eu não vou dar aula. Leia, leia, estude, porque essa aula aqui, para você dar essa aula, você tem que ler o 7, o 6, o 14. Você tem que ler Deuteronômio 9, por exemplo, que vai falar que o Senhor guarda a aliança, guarda as promessas de geração até 1000 gerações. Então, assim, você precisa ter tudo isso em mente, entender o que é dispensacionalismo clássico ou assembleiano, como diz o professor Ciro Zibodi. A gente precisa entender isso, né? Entender essas nuances, e você, professor, tem que entender essas nuances para poder você estar preparado para responder às dúvidas dos seus alunos. A gente não tem como, num vídeo desse, tratar de todo o assunto. É impossível. E você na sua aula também não. Então, qualquer dúvida, peço para o seu aluno mandar no WhatsApp ali, mandar no Telegram, mandar uma mensagem para você responder. E um livro, sim, o livro que está de graça é a Declaração de Fé das Mulheres de Deus do Brasil, certo? Esse é muito importante, ele vai tratar de onde você deve partir, né? Porque vai dar ali a interpretação correta, a interpretação da nossa igreja, nossa interpretação confessional. Amém? Desejo a você uma boa aula, uma boa semana, que Deus abençoe a sua classe, seus alunos e sua família e a sua igreja. Que Deus nos guarde e nos abençoe para que nós possamos dar uma aula poderosa e que o poder de Deus seja manifestado através das nossas palavras. Amém? Em nome de Jesus, eu quero desejar a você uma boa semana. A paz do Senhor.